Amém. Conta uma historinha. Eu gosto muito de historinha, vocês vão ver isso. Mas conta uma historinha que o menininho amava ler contos de fada. E ele estava à noite lendo uma historinha, um conto de fada. E a mãe dele falou, filho, é hora de dormir. Calma, mamãe, estou lendo uma história. E a mãe passou. Daqui a pouco a mãe voltou, filho, está na hora de dormir, eu vou desligar a luz. Não, mamãe, só mais um pouquinho. E aí deu mais um pouquinho. E ele lendo a historinha. Mas não acabava a história. E a mãe chegou e falou, vou apagar a luz, hein? E ele foi para a última página e leu o final da história. Fechou o livro, dormiu todo feliz. No outro dia, ele falou, agora eu vou continuar a ler a história, né? O conto. E aí ele começou a ver que a princesa estava sofrendo. Tinha um dragão. E ela enfrentava a maldade de uma rainha má e tal. E ele lendo a história, virava e falava assim, calma, princesa. Calma, eu já vi o final da história. Vai dar tudo certo. Eu já vi o final da história. Vai dar tudo certo. Fica tranquila. Irmãos, essa é uma historinha, mas é muito verdade na nossa vida. Sabe por quê? Porque nós sabemos o final da história. Nós sabemos o final da nossa história. Já está revelada. A palavra do Senhor já está revelada. Porém, a minha pergunta é, então por que nós somos tão ansiosos? Por que a ansiedade, o amanhã nos aflige tanto? Porque as preocupações nos afligem. Porque a gente quer saber o que vai acontecer. Porque se nós sabemos o final da história, nós vivemos a geração mais ansiosa de todos os tempos, onde a depressão tem tomado conta de muitas pessoas. E a depressão nada mais é de pessoas que estão presas ao passado. E a ansiedade, aqueles que estão presos ao futuro, aquilo que ainda nem aconteceu ainda. Mas por que, se nós sabemos o final da história? E por isso eu convido você a abrir a palavra do Senhor, nós vamos projetar, mas nós vamos ler Apocalipse. Apocalipse capítulo 5. Eu sei que tem gente que até arrepia quando fala Apocalipse, né? Mas o Senhor tem uma palavra linda neste capítulo da palavra de Deus. Apocalipse capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo 1. E hoje nós vamos fazer uma pregação expositiva depois, tá bom? Versículo por versículo e no final faremos as aplicações. Mas o texto da palavra do Senhor diz assim, eu vou ler na ARA, tá? Na Almeida Revista Atualizada. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz, quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus o que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus o constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz,
Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Amém. Eu não sei se essa palavra te empolga, mas me empolga. É uma palavra que mexe comigo, que fala comigo. Aqui nós estamos vendo uma porção da revelação em que o Senhor dá a João, o último apóstolo de Cristo, vivo neste momento. Ele está exilado numa ilha, a ilha de Patmos. Enquanto o imperador da época, o rei, prende ele, Dominiciano, prende João, para que ele não pregasse mais o evangelho, para que ele não falasse mais sobre Jesus, porque o cristianismo estava crescendo, mesmo eles matando todos os apóstolos. Eles falaram: não vamos fazer de João mais um Marte, então vamos prender João, que aí acaba toda a coisa. Mas, aí eu já aprendo de cara com esse texto. Quando o mundo fecha a porta, quando as pessoas fecham as portas, o Senhor abre o céu. O Senhor abre o céu para João, e João é transladado. Ele vai ao céu, e no céu o Senhor revela para ele. Ele faz uma pequena parte da revelação da grandiosidade que será o fim dos tempos, quando o Senhor voltar. Irmão, como eu disse, Apocalipse para muitos dá medo, né? Tem muita gente que tem medo de ler Apocalipse, mas é um livro lindo, é um livro tremendo. Muitos têm medo. Eu não sei quantos aqui assistiram aquele filme Deixados para Trás. Quem já assistiu? Ele é antigo, agora diz que tem até uma nova, né? Uma nova roupagem dele, mas antigamente eram 3 ou 4 filmes. E quando eu e o Lucas nos casamos, logo no começo a gente começou a assistir esse filme um dia e fizemos assim, um batidão, sabe? Maratonamos e assistimos os filmes. E eu me lembro que no outro dia cedo eu acordei, cadê o Lucas? O Lucas não estava na cama, o Lucas não estava em casa. Eu falei: Jesus amado, o Senhor voltou, eu fiquei, né? Dá um medo aquele filme, ele impacta a gente. Mas Apocalipse, irmãos, não é para nos assustar ou nos deixar com medo, ao contrário. A teologia diz que o livro de Apocalipse é o livro da esperança. É o livro da esperança. E hoje eu queria então fazer uma leitura expositiva, versículo a versículo com você, do que o Senhor revelou a João e revela para mim e para você nessa noite. Amém? O versículo 1 diz assim: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora e todo selado com 7 selos. João olha e vê que tem alguém sentado num trono. Alguém está sentado no trono e com ele há um livro. O livro naquela época não é como os nossos, né? Era um rolo, era um pergaminho e haviam 7 selos. Apocalipse, muitas pessoas não gostam de ler por causa da simbologia. Tudo tem um significado em Apocalipse. 7, já coloque isso na sua cabeça, é perfeito, é um número perfeito ou um número completo. Então, João olha e vê que há alguém num trono com um livro com 7 selos, selado por dentro e por fora. Você consegue imaginar essa cena? João estava querendo dizer para nós que há alguém que comanda o universo. Há alguém sentado no alto e sublime trono. E que está com a minha história, a tua história, a história da humanidade nas suas mãos. O mundo não está aí por acaso. Lá no céu não tem caos, irmãos. Lá no céu ninguém fica desesperado quando as coisas estão dando errado aqui. Porque o Senhor continua no trono, Ele continua no controle. E diz que ele estava com o livro na mão direita. Mão direita no Apocalipse quer dizer autoridade, é símbolo de poder.
Ele tinha todo o poder. O trono, majestade. E o livro escrito dos ambos lados, a história da humanidade completa. A história da humanidade perfeita. Eu sei se você entendeu ainda, mas há alguém que está sentado no trono, que é todo poderoso, que tem todo o poder no céu e na terra, e que está com a história da humanidade sobre as suas mãos. Não é o homem quem governa este mundo, mas é o Senhor. É Ele quem comanda, foi Ele quem criou todas as coisas. E esse mesmo Deus, quem criou todas as coisas, um dia voltará. O versículo 2 diz: vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Aqui começa um pouco do desespero de João. João olha e vê que ninguém podia abrir o livro. Ninguém podia abrir o livro. Ele fica desesperado, porque se tem uma coisa que eu e você fica desesperado, é não saber o que vai acontecer. Não é? Ou é só eu? Quando a gente não sabe o que vai acontecer, a gente fica desesperado. E foi isso que João está, ele está desesperado, ele não sabe o que vai acontecer. E é por isso que a ansiedade abala o nosso coração. Porque aí a gente se preocupa, a gente não sabe o que vai acontecer e começa a ficar preocupada, não tem segurança do que vai acontecer amanhã, a perspectiva, será que vai dar certo, será que não vai dar? E aí, o que vai ser da nossa história, o que vai ser do nosso Brasil? Né? Essas são as incertezas. João olha e vê que não havia ninguém que podia abrir o livro no céu. Aqui, ele é o último apóstolo, lembra? Então, Paulo estava no céu, certo? Não podia abrir o livro. Pedro estava lá no céu. Não podia abrir o livro. Davi, Elias, os grandes profetas, não podiam abrir o livro. Maria, mãe de Jesus, não podia abrir o livro. Ninguém no céu podia abrir o livro. Os anjos, Gabriel, não podia abrir o livro. Ninguém podia abrir o livro. Aí diz que na terra também não tinha ninguém. João estava vivo, ele não podia abrir o livro. A igreja já estava constituída, não podia abrir o livro. Não podia abrir o livro. Mas aí o texto continua, né? Mas o anjo não fala só que viu no céu e na terra, ele viu debaixo da terra. Ele viu lá no inferno, lá no principados e potestades, onde reina, ninguém podia abrir o livro. Ninguém podia abrir o livro. Sabe por quê, irmão? Porque a história da minha vida, a história da humanidade não está na mão de homens. Não está na mão de apóstolos, não está na mão de santos, não está na mão de profetas, não está na mão de homem carnal nenhum, e também não está na mão de Satanás, dos seus demônios. A história da humanidade está na mão do nosso Deus, está na mão dele. Mas quando a gente não tem conhecimento da história, as incertezas começam a rondar o nosso coração, e aí a gente tem uma reação, o desespero, que é a reação de João, versículo 4. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Essa é a minha reação e a sua reação quando a gente está desesperado. Quando a gente não sabe o que vai acontecer, a gente chora muito. A gente se desespera, a gente se descabela, a gente fica, né? E agora? E agora? João olha aquele cenário assustador e chora muito, porque não havia ninguém digno de abrir o livro e nem sequer olhar para ele. Irmãos, fala sério, tem dia que a gente acorda, realmente dá vontade de chorar, né? Senhor, por que eu acordei hoje? Quanta luta, quanta coisa que nós vamos ter para enfrentar. Quando a gente olha a história do nosso país, a economia, as coisas acontecendo, dá vontade de chorar. Quando a gente olha para o futuro dos nossos filhos, misericórdia,
do jeito que anda esse mundo, dá vontade de chorar. Quantas vezes nós acordamos assim, desesperados, chorando, clamando, Senhor. Mas aí vem a solução nesse texto. Uma solução que eu amo, é a parte que eu mais amo nesse capítulo. Porque há uma solução para cada lágrima que nós derramamos a respeito do nosso futuro, a respeito da falta de perspectiva, de ausência. O versículo 5 começa dizendo assim: todavia um ancião me disse, não chores. Os anciãos, os 24 anciãos, também têm uma simbologia. 24 é uma soma de 12 mais 12. 12, as 12 tribos de Israel do Antigo Testamento e os 12 apóstolos do Novo Testamento. Juntou 24, a completude da igreja. Os mártires, a igreja, a criação da igreja, do começo ao fim. Irmãos, na hora do desespero, na hora que você acha que nada tem mais jeito, é quando o Senhor levanta mártires da fé para dizer e olhar para você: não chores. Não chores. Mas aí você pode falar para mim: Juliane, por que eu não vou chorar se me falta dinheiro? Por que eu não vou chorar se eu estou enfermo? Por que eu não vou chorar se os meus filhos estão afastados da obra de Deus? Por que não chorar se eu estou com depressão, ansiedade e tantos outros problemas? Por que não chorar? Mas o versículo continua, os anciãos dizendo: não chores, por quê? Porque eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos, aleluia. Ele não vencerá, ele venceu. Ele já venceu, o Cordeiro já venceu. A vitória não é futura, a vitória já é agora, meu irmão. Então por que chorar? Então por que ter ansiedade? Então por que se preocupar com amanhã? E a própria palavra vai nos dizer: não sejais ansiosos com coisa alguma. Olhai para os lírios do campo. Irmãos, o Cordeiro já venceu e Ele é capaz de conduzir a minha história e a sua história. Amém? Mas o versículo 6 continua: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciões de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. A história aqui parece que ela está encoberta aos olhos, né? Mas ela não está. Porque Deus pega o livro e dá na mão de Jesus. Jesus pega o livro na mão dele. E Jesus, com o livro da história na sua mão, ele decidiu revelar. Sabe para quem? Para mim e para você. Ele não revelou aos sábios, aos ricos, aos conhecedores. Lembra? O próprio Jesus disse: vocês não me conhecem. Ele esteve entre eles e eles não o conheceram, porque o Senhor revelou a palavra dele aos humildes, aos pobres de espírito, aos quebrantados, aqueles que não tinham favor pela humanidade, mas aos olhos de Deus, o Senhor revelou o seu Filho para eles. Deus decidiu revelar a história para mim e para você. E sabe qual a revelação que Ele nos trouxe? E eu já disse, vocês vão ouvir muito isso. A revelação de que o Senhor tem o domínio da história. A revelação de que Cristo venceu a morte. A revelação de que Ele vai voltar e que Ele vai buscar a sua igreja. No último tocar da trombeta, Ele irá nos buscar. Ele irá arrebatar a sua noiva. A noiva que permanecer fiel vai estar cantando como esses: Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. O Senhor se revelou a nós através de Jesus. Mas por que Ele entrega o livro
nas mãos de Jesus, porque Jesus era digno. Lembra? Ninguém era digno, mas Jesus era digno. E porque ele era digno, eu amo esse texto, Filipenses 2, 6-11 diz: ele era digno porque, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! É Ele é digno. Mas os anciãos dizem que eis que vem o leão, certo? Quando João olha, ele vê o quê? Ele vê um cordeiro. Um cordeiro que parecia estar morto, ou seja, ele tinha marcas, ele tinha cicatrizes no seu corpo, né? Lembra das marcas? Ele tinha. Porque na cruz o Senhor morreu como um cordeiro. Ele é o leão da tribo de Judá. Mas para salvar a minha vida, a sua vida, e ter o controle da história nas suas mãos, ele foi um cordeiro. E Isaías 53, 7 diz: ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que adiante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a boca. Mas aí a gente começa a olhar esse cordeiro que aparece aqui. Esse cordeiro tem 7 chifres, 7 olhos. Jesus. Está mais para uma aranha, né? Do que para um cordeiro. Porque a gente fala de cordeiro, faz aquela coisa bonitinha, né? Delicada. Mas esse tinha 7 olhos e 7 chifres. E o que significa tudo isso? Chifre no Antigo Testamento é símbolo de autoridade. É sinal de poder. Lembra? Os profetas, quando eram ungidos, eles pegavam um chifre, enchia de azeite e jogava, dando poder, a unção, a autoridade sobre os reis, sobre os profetas. Então, o chifre significa a autoridade. Eu quero que você se empolgue como eu me empolgo nesse texto. Então, o cordeiro tinha quantos chifres? 7 significa perfeição, completo. Sabe por quê? Porque o cordeiro, ele é todo poderoso. O cordeiro, ele é onipotente. Amém? Mas aí diz que ele tem 7 olhos. Ou seja, ele enxerga todas as coisas. Nada se esconde aos olhos do Senhor. Nada se esconde. Ou seja, o nosso Deus é onipresente. Ele é todo poderoso, mas ele também é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. E aí diz que há os 7 espíritos, ou seja, a plenitude do Espírito Santo, que está presente em todos os lugares. Ou seja, ele também é onipresente. O cordeiro é onipotente, onisciente e onipresente. Aleluia. O mesmo Espírito Santo que está aqui testificando no meu coração e no seu coração, está lá na IPI de Fernandópolis, está nas outras igrejas onde o seu povo está reunido, e ele também está testificando no coração deles. Por isso, 7 espíritos. E ele está aqui nessa noite, meu irmão. Esse Espírito Santo está aqui falando comigo e com você. E sabe qual é a reação de João? Dos 24 anciãos e dos 4 seres viventes e todos que estavam naquela visão? A reação deles é de cantar um novo cântico. A partir de agora, o que a gente lê é como se fosse uma orquestra, um coral. Como se tivesse atos, aqui tivesse uma cortina, primeiro vai ter um ato, depois vai ter o outro. Era isso que estava acontecendo ali. E o versículo 8 vai dizer que, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro,
tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Irmãos, os 24 anciãos, ou seja, a plenitude da igreja, estão ali reunidos com os seres viventes. 4 seres viventes, Ezequiel vai dizer que é o leão, bezerro, o homem e a águia, que representa toda a criatura de Deus, toda a criatura. E eles estão com o que na mão? Harpas e taças de ouro. Irmãos, quando eu e você oramos ao Senhor, o Senhor recebe a nossa oração como um cântico novo. Ele recebe a nossa oração em taças de ouro, porque isso representa que é algo excepcional, é algo valioso para o Senhor. Quando nós oramos, o Senhor abre o coração e Ele ouve a nossa voz. A morte, a ressurreição de Jesus comprou toda língua, toda tribo, todo povo, toda nação. E nos constituiu sacerdotes. O véu foi rasgado. Agora eu e você podemos orar diante do Senhor. Não temos que fazer sacrifícios. Nós podemos estar na presença dEle o tempo todo. O Senhor, Jesus, o Cordeiro que venceu, comprou isso com o sangue dEle, para que eu e você pudéssemos estar diante de Deus, no livre acesso e buscá-lo dia após dia. Mas agora o cântico continua e vai dizer que não são só os 24. Os 24 começa, digno é o Cordeiro. Aí fecha, vem mais um pessoalzinho, que é o versículo 11. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciões, cujo número era de milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Eles estão louvando, eles estão adorando, mas não para aí. Aí vem mais gente, tem milhões e milhões de anjos, a igreja está lá, os anciãos estão lá. E agora, versículo 13, então ouvi toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e é o Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Meus irmãos, a história da humanidade não está abandonada. A história da humanidade está sendo conduzida por um Deus que é onipotente, onipresente, onisciente. Nós não estamos abandonados. Jesus cuida de mim, Jesus cuida de você. Então, por que você tem tanto medo do amanhã? Então, por que a preocupação te aflige tanto? É esse Jesus que nós servimos, irmãos. E nós já sabemos o final da história. E é por isso que a gente tem que viver uma vida em alegria. É por isso que a gente tem que viver uma vida exultando, uma vida cantando, como esses anjos estavam adorando. Anjos estavam prostrados e dizendo... E sabe por quê, irmão? Porque Jesus venceu. Os 24 anciãos diziam: digno é o Cordeiro. Porque Jesus venceu, os 4 seres cantavam: digno é o Cordeiro. Porque Jesus venceu, milhares e milhares, milhões e milhões de anjos estavam cantando: digno é o Cordeiro. Porque Jesus venceu, toda criatura no céu, na terra, debaixo da terra, está dizendo: digno é o Cordeiro, que seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor, aleluia. E por que será
que às vezes eu e você temos vergonha de adorar a Deus. De dizer digno é o Cordeiro. De dizer louvado seja Deus. Aleluia, glória a Deus. Por quê? Se os anjos estavam cantando, se a igreja, os apóstolos, todos estavam ali cantando, digno é o Cordeiro. Eu queria aplicar agora rapidinho essa maravilha do capítulo 5 de Apocalipse para você. Muita coisa eu já falei, mas eu queria que você saísse daqui hoje com isso no seu coração. Porque quando a gente reflete nessa história, reflete nessa revelação, a gente vê que Jesus é o Senhor da sua história. Amém? Vira para quem está do seu lado e diga: Jesus é o Senhor da sua história. Irmãos, Jesus é quem conduz a igreja. É Ele quem levanta reis, é Ele quem abate reis, é Ele quem levanta presidente, é Ele quem abate presidente, é Ele quem está conduzindo o curso da história da humanidade, é Ele, somente Ele. Mesmo que você não consiga ver, meu irmão, mesmo que você não acorde dizendo: Senhor, onde o Senhor está? Ele continua conduzindo a minha história e a sua história. Você acha que você veio aqui hoje por acaso? Você veio por acaso? Você acha que quem te trouxe aqui hoje foi o despertador ou o celular que apitou? Tomar banho, igreja? Não. Quem te trouxe aqui foi o Espírito Santo de Deus. O Senhor disse: hoje a minha filha, hoje o meu filho vão à minha casa, eles vão me adorar, eles vão me ouvir, eles vão estar celebrando e dizendo: digno é o Cordeiro. Irmãos, esse Deus é tremendo. Esse Deus conduz a minha vida e a sua história o tempo todo, mas a gente às vezes não enxerga. E Ele conduz a história, sabe por quê? Porque o Cordeiro venceu. O Cordeiro venceu o pecado para que nunca mais nós fôssemos separados de Deus. O Cordeiro venceu para abrir a porta da eternidade para mim e para você. O Cordeiro venceu para que nada e ninguém nunca mais nos separe do amor de Deus. Quem nos separará do amor de Deus? Nada. Ninguém. Foi Cristo, foi o Cordeiro que abriu um caminho para mim e para você até o nosso Senhor. Porque o Cordeiro de Deus é aquele que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que está conduzindo o rumo da história da humanidade. E talvez você está dizendo: mas Juliana, eu não consigo ver essa alegria, eu não consigo ter essa felicidade, eu não consigo parar de ser ansioso, preocupado, eu não consigo. Sabe por quê, irmão? Porque você está olhando demais para as coisas desse mundo. Você está olhando para as coisas que esse mundo oferece, para aquilo que eles podem te oferecer. Lembra Pedro quando saiu do barco, né? Vem, Pedro, quer vir? Vem, vai lá, você é o corajoso, vamos lá. Ele desce do barco, começa a andar. Enquanto ele estava olhando para... Quando ele olha para a tempestade, ele... Quando você tira os olhos do Senhor, essa revelação não se torna real para você mais. E aí você começa a ser ansioso, preocupado, aflito com o seu amanhã, porque você está olhando para as coisas desse mundo. E maior o que está em nós do que o que está no mundo. Mas chegará um dia, irmãos, que Ele virá. E Ele enxugará todas as nossas lágrimas. Se você ainda está um pouquinho preocupado, lembre disso. Não haverá mais morte, não haverá mais dor. E Ele enxugará. Irmãos, o nosso futuro está garantido. Sabe por quê? Porque o Cordeiro venceu. O Cordeiro venceu a morte, o Cordeiro venceu o pecado, o Cordeiro venceu as tribulações. Ele já venceu, aleluia. E porque Ele venceu, eu faço a minha última aplicação para você.
Não se preocupe com amanhã. Não se preocupe com o amanhã. Aí você me fala, Juliane, você não sabe de nada. Como eu não vou me preocupar? Amanhã eu tenho que acordar cedo. Tenho um trabalho difícil. Ou eu tenho que conversar com meu chefe. Ou amanhã eu tenho uma consulta médica bem complicada, Juliane. Não, olha, Juliane, amanhã vai ser um dia difícil. Como eu não vou me preocupar com amanhã? Não tenha medo. O Cordeiro já venceu. E nada do que vai acontecer amanhã resume a sua história. Nada do que vai acontecer na sua vida resume aquilo que o Senhor tem para você. Não se preocupe com amanhã, porque tudo que você precisa já foi provido na cruz do Calvário. Tudo que eu e você precisamos já foi provido pelo Senhor. E o que são as coisas desse mundo comparado com aquilo que o Senhor tem para mim e para você? 1 Coríntios 2:9. Muitos sabem de cor. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia. Quantos amam o Senhor aqui? Amém? Então, você tem algo maravilhoso te esperando. Algo que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu. E eu encerro contando uma historinha. Diz que tinha um jovem de 15 anos. Ele tinha aceitado a Cristo há pouco tempo. Estava naquele primeiro amor, queimando no coração dele. E ele pegou um ônibus lotado. O ônibus estava lotado. E ele sentado ali, tranquilo, o Espírito Santo tocou no coração dele. E incomodou muito ele. E incomodou para ele dizer, Jesus está voltando, se preparem. E ele ficou com aquilo na cabeça, mas ele levantou e falou, Jesus está voltando, se preparem. E disse que um homem lá atrás do ônibus falou, cala a boca, menino. E ele sentou mais do que depressa. Mas aquilo ficou queimando no coração dele, queimando no coração. Ele levantou de novo, Jesus está voltando, se preparem. O homem levantou lá no fundo e falou, se você falar mais uma vez, eu vou te dar um tabefe. E ele viu, rapidinho. Mas aquilo foi tão forte, tão incomodado. Ele ficou tão incomodado, ele falou, Senhor, eu vou apanhar. Mas ele levantou e disse mais uma vez, Jesus está voltando, se preparem. Aquele homem saiu correndo com uma criança no colo e foi para bater nele. Quando ele chegou perto, o menininho virou e falou, papai, não bate nele, ele é um homem de Deus. O homem começou a chorar desesperadamente. Aquele jovem não entendeu nada. Falou, mas Jesus amado, por que você está chorando agora? Você queria me bater e está chorando? Falou, não, porque aconteceu um milagre. Meu filho era mudo. Irmão, Jesus está voltando. E o que eu e você estamos fazendo? Estamos preocupados com amanhã, com o que vai acontecer, com a conta que tem que pagar, com um monte de coisa que a gente tem que fazer? Ou nós estamos preocupados em proclamar aos 4 cantos dessa terra que Jesus venceu, que Ele está voltando, que Ele é todo poderoso, que Ele é o mesmo, santo, santo, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. O que eu e você estamos fazendo? Se Cristo venceu, se nós já sabemos o fim da história, por que nós não estamos testificando e testemunhando lá fora a alegria do Espírito Santo? Por que não estamos cantando um novo cântico? Por quê? Irmão, se hoje já é maravilhoso a gente louvar, adorar aqui, o louvor estava cantando, eu estava ali. Vocês não estão sabendo, mas eu fiz uma cirurgia, eu tirei as amígdalas, fiz desvio de septo e tal. Eu ainda não consigo cantar. Está sendo uma luta, porque eu amo, né? E pregar esses dias está sendo um milagre também. Mas, gente, se é bom demais louvar aqui, imagina quando a gente chega lá. E todo mundo louvando a uma só voz. Então, meu irmão, já vai ensaiando aqui, porque se você não souber louvar e adorar Ele aqui, eu não sei se lá você vai dar conta. Vamos aprender aqui. Vamos adorar esse Deus no meio da luta, no meio da prova. Senhor, louvado seja o seu nome. O Senhor já venceu. Tu és digno.
Irmãos, esse dia vai chegar. E quando ele chegar, todos nós poderemos cantar: digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro. Irmãos, existe algo novo de Deus para nós nessa noite. Uma adoração que a gente precisa dar para Ele, a partir da nossa vida, a partir das nossas convicções de que Ele já venceu. Você está passando provação? Eu também estou. Todo mundo está. Mas é na provação que Ele nos molda, é na provação que Ele nos fortalece para chegar lá como vencedores. Amém? Se coloque de pé, por favor. Deus tem chamado a igreja para voltar o coração para Ele. Deus tem chamado a igreja para tirar os olhos das estruturas físicas de um templo, para tirar os olhos dos homens, para tirar os olhos do mundo e olhar para Ele. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei como está o seu coração. Eu não sei o que aflige a sua alma. Eu não sei se você está como João, chorando desesperado, sem saber o que vai acontecer amanhã. Mas o que eu sei e o que eu vim dizer para você nessa noite é que Cristo continua no trono. O nosso Deus está com a tua história nas mãos. Ele não mudou. Ele está do seu lado e Ele já venceu. E Ele já venceu. Por isso eu queria que nessa noite, agora, você orasse ao Senhor, entregando tudo que está afligindo o teu coração. E que essa convicção de que Ele vive e que Ele voltará, nós cantamos hoje, vocês separaram, nós cantamos o tempo todo que eu ia pregar. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que você agora entregue no altar dele: Senhor, essa é a minha aflição. É por isso que eu choro, é por isso que eu estou ansioso, mas tira de mim, porque eu creio que o Senhor já venceu. Senhor, nós te louvamos, Pai. Nós te adoramos, nós te bendizemos, porque digno és o Cordeiro. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda sabedoria, tudo, Senhor, é para ti. Tu és o nosso Rei, Tu és o nosso Senhor, Tu és o Deus onipotente, onipresente, onisciente. Tu tens o poder sobre as Tuas mãos, o poder sobre as nossas vidas, o poder sobre a humanidade, o poder, Senhor, sobre todas as coisas. Deus, nós confiamos e nós queremos ter essa plena convicção de que a história não está abandonada. A história da humanidade está nas Tuas mãos, Senhor. O Senhor continua no trono, o Senhor continua comandando todas as coisas e nós cremos que em breve o Senhor voltará para buscar a Tua igreja. Senhor, nós queremos aqui nesta noite entregar, Senhor, a Ti as nossas aflições. Entregar, Senhor, o nosso coração, às vezes angustiado, desesperado, de não sabermos o que vai acontecer amanhã, mas nós cremos, Senhor, que o Senhor é o mesmo que está aqui hoje, mas já está lá no nosso amanhã, porque o Senhor já venceu, Senhor. Nós te louvamos por tudo aquilo que o Senhor já fez nas nossas vidas, e nós cremos que grandes coisas o Senhor ainda fará. Senhor, nós cremos que receberemos a Tua coroa, a coroa da vida, a coroa da glória, a coroa da justiça, a coroa da alegria. Nós acreditamos, Senhor, porque o Cordeiro já venceu. Deus, nos ajude a estarmos todos os dias da nossa vida convictos disso. Mas, Pai, se há alguém aqui entre nós que está passando por uma luta, seja na enfermidade física, emocional, psicológica, Pai, cura nessa noite, restaura, traga a certeza no coração de cada um aqui que o Senhor está com ele, que o Senhor está cuidando de todas as coisas, que o Senhor já sabe o final da história, e o final da história, e que nós seremos mais, muito mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, e que você saia daqui hoje convicto.